Somos todos teólogos, de R.C. Sproul. Página 189, parte 4, Cristologia. Capítulo 23, o Cristo da Bíblia. Esta parte da teologia sistemática, a Cristologia, é provavelmente a mais intimidadora, mas é uma das partes mais ricas de nosso estudo. Aqui nós focalizamos na pessoa e obra de Cristo. É significativo que nossa fé é chamada cristianismo, porque nossa atenção está focalizada corretamente naquele que nos redimiu. Qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o retrato de Jesus na Escritura é tão profundo que desafia a capacidade humana de compreendê-lo totalmente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Na visão de João sobre o céu, o veredito está prestes a ser pronunciado, e uma voz diz: quem é digno de abrir o livro? João se enche de apreensão enquanto espera para ver quem se apresentará. Quem foi declarado digno? Ele prossegue: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro e cantaram seus louvores. Em seguida, ouvimos os louvores dos anjos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Podemos ver a disposição de João mudando no decorrer desta sequência de eventos. Ele ficou empolgado com o fato de que alguém viria e abriria o livro, mas, em seguida, ficou desanimado, porque ninguém foi achado digno. Depois, o anjo lhe disse que não chorasse por alguém, porque alguém for achado digno. O leão de Judá. João esperava que um animal altamente poderoso viesse rugindo para abrir o livro. Mas, em vez disso, ele viu um cordeiro imolado. Esta imagem é um exemplo vívido do profundo contraste que existe entre a humilhação de Cristo e a sua exaltação, entre os seus sofrimentos e os seus triunfos. Também nos dá uma indicação quanto à complexidade de seu caráter e dignidade. Jesus nos Evangelhos. Porque Deus julgou convincentemente dar ao mundo os 4 evangelhos. Por que não apenas uma biografia definitiva sobre Jesus? Por suas próprias razões, Deus se agradou de nos dar 4 retratos biográficos de Jesus, olhando todos para a sua pessoa e obra em perspectivas diferentes.
No Evangelho de Mateus, temos uma perspectiva judaica. A ênfase está em Jesus como o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Mateus mostra claramente que Jesus era o Messias que fora prometido nos séculos anteriores. O Evangelho de Marcos é breve e quase abrupto em seu estilo curto. Marcos segue a vida de Jesus mostrando uma grande quantidade de milagres realizados no cenário da Palestina. Há também o retrato oferecido por Lucas, o médico, que era da comunidade gentílica e um companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias para as nações gentias. Lucas nos mostra que Jesus não veio para salvar apenas o povo judeu, mas também homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação. Lucas oferece muitos discernimentos quanto ao ensino de Jesus por meio de parábolas, e a sabedoria de Jesus é expressa no Evangelho de Lucas. 2/3 do Evangelho de João se dedicam à última semana da vida de Jesus. João nos oferece um retrato altamente teológico de Cristo, enquanto demonstra que Jesus é a encarnação da verdade, a luz do mundo e aquele em quem há vida abundante. Nas narrativas dos evangelhos, vemos também como uma variedade de pessoas reagiram para com Cristo. Vemos a reação dos pastores, que dos campos nos arredores de Belém atendem ao anúncio do recém-nascido bebê Jesus. Vemos a reação do idoso Simeão, que vai ao templo quando Jesus é apresentado em sua dedicação. Nessa ocasião, Simeão diz: "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos." Vemos a Jesus confundindo os doutores no templo, mesmo sendo um menino. Somos introduzidos em seu ministério público por João Batista, que o vê se dirigindo para o Rio Jordão e canta o Agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos a Jesus pelos olhos de Nicodemos, que o procura à noite para inquiri-lo e diz: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele." Vemos a Jesus, o Rabi, que não somente confunde os outros rabis quando menino, mas também chega à maturidade e supera em sabedoria e discernimento os maiores mestres de seus dias. Vemos a Jesus falando com uma mulher excluída junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. E essa atitude de Jesus leva a mulher a dizer: "Senhor, vejo que tu és profeta." À medida que a conversa prossegue, ele expõe a mulher a si mesma, e ela compreende que está falando com o Messias tão esperado. Vemos a Jesus no pretório de Pilatos, onde este anuncia: "Não vejo neste homem crime algum." Depois, ouvimos Pilatos falando à multidão palavras que foram imortalizadas na história cristã: "Eis um homem." Vemos um retrato de Jesus pelos olhos do centurião, que após testemunhar a crucificação diz: "Verdadeiramente este era filho de Deus." Nós o vemos no duvidoso Tomé, que ao ver Cristo ressuscitado exclama: "Senhor meu e Deus meu." Em resumo, achamos o retrato de alguém sem igual na história humana. O relato que vemos sobre Jesus nos evangelhos é o relato de um homem totalmente puro, um homem sem pecado, um homem que podia dizer aos seus acusadores: "Quem dentre vós me convence de pecado?" Este retrato de Jesus é impressionante. Além disso, temos o testemunho de Jesus sobre a sua identidade. "Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar." Jesus, em seu desejo de ocultar por um tempo sua verdadeira identidade por causa das ideias erradas a respeito de quem era o Messias, fez algumas afirmações ousadas, como as declarações de "eu sou." No Evangelho de João,
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Alguns ficaram tão bravos que deixaram de andar com Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos, disse Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele também disse, eu sou a porta, contrastando a si mesmo com os falsos profetas da época, que eram pastores maus e se preocupavam mais com seu salário do que com o cuidado e a nutrição das ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele também disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda mais dramático foi seu comentário. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não disse, antes que Abraão existisse, eu era. Ele disse, eu sou. Estas afirmações de eu sou procedem de duas palavras gregas, ego, eu, e eimi, sou. No grego, qualquer dessas palavras seria por si mesma suficiente para dizer eu sou. Mas Jesus não disse meramente ego, o caminho, a verdade e a vida, nem eimi, a porta. Em vez disso, ele usou as duas palavras, ego e eimi, o que torna a afirmação mais enfática. O significado disso não era desconhecido na comunidade do século. Primeiro, judeus de fala grega escreviam o nome sagrado de Deus como Yahvé, que é traduzido por eu sou quem eu sou. Portanto, quando Jesus usou essa linguagem a respeito de si mesmo, estava se identificando claramente com o nome sagrado de Deus. Ele afirmou nada menos do que a autoridade de Deus quando usou o título Filho do Homem, referindo-se àquele que se aproximou da presença do Ancião de Dias, ascendendo com as nuvens do céu. Usando essa fraseologia, Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus insistiu e regulou o sábado. Portanto, ao dizer que era Senhor do sábado, Cristo estava se identificando com a deidade. Noutra ocasião, ele curou o homem para que as autoridades religiosas soubessem que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Outra vez, os inimigos de Jesus ficaram irados porque Jesus se fazia igual a Deus. O testemunho dos apóstolos sobre Jesus. Além dos retratos que achamos nos evangelhos, temos o testemunho dos apóstolos. O apóstolo Paulo nos revela o ministério de Cristo como Salvador. Ele explica a expiação, como Cristo realizou, como nosso mediador, a redenção por nós. O retrato de Cristo é delineado também nas epístolas de Pedro e João, bem como na epístola aos Hebreus, onde Cristo é mostrado como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, como superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio aarônico do Antigo Testamento. De Mateus a Apocalipse, o tema central do Novo Testamento é Cristo. Jesus no Antigo Testamento. Descobrimos também que Cristo é o tema do Antigo Testamento. O tabernáculo, que é descrito em grande detalhe, é altamente simbólico do próprio Jesus. Em sua pessoa e obra, ele é o tabernáculo do Antigo Testamento. Todos os detalhes do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento acham seu cumprimento no ministério de Jesus.
E os livros dos profetas estão cheios de referências àquele que viria. Para aprender de Jesus, não vamos apenas ao Novo Testamento. Ele é proclamado igualmente em todo o Antigo Testamento. Desde Gênesis até Apocalipse, achamos a história de Jesus, o Cristo. Neste magnífico retrato de Jesus, vemos o homem perfeito, mas não apenas o homem perfeito. Vemos também aquele que é realmente Deus conosco, Deus encarnado. E é por causa deste retrato profundo e rico de Jesus que a Igreja, ao elaborar suas formulações teológicas nos primeiros séculos, teve de lidar com a dificuldade de ser fiel, tanto à humanidade quanto à divindade de Cristo. A dificuldade foi evidenciada no Concílio de Nicéia e no subsequente Concílio de Calcedônia.